pecado contra o cinema ver um filme com a velocidade no dobro? Afinal de contas, spoiler tem prazo de validade? E o que é que eu acho da treta do Scorsese com os filmes da Marvel? Hoje eu vou responder essas perguntas que vocês me mandaram e muitas outras. Então, vamos lá! Natália Palmeira, qual a pior interpretação que você já viu no cinema? Olha, eu não sei se é a pior que eu já vi na vida, mas é com certeza uma das piores e uma que tá muito fresca na minha memória porque eu tava vendo o filme esses dias. O Keanu Reeves em Drácula, do Coppola. Assim, é um negócio impressionante como ele consegue manter o mesmo rosto sem expressão o filme inteiro, sendo um dos protagonistas, um dos personagens mais importantes do filme. É uma atuação que eu achei abismal. I doubted everything, even my mind. I was impotent with fear. I know. E falando nisso, o Leandro Martins pergunta: quando uma má atuação é culpa do ator e quando é culpa de um roteiro pobre? Então, quando a gente acha que uma atuação é ruim, ela de fato pode ser também produto de ou um roteiro ruim ou até mesmo de um diretor que não soube dirigir muito bem seus atores. Então, é um pouco difícil sim de determinar com 100% de precisão. Mas talvez um bom caminho seja você avaliar aquela atuação dentro da obra como um todo, dentro da unidade do filme. Então aqui eu retomo o caso do Drácula que eu acabei de citar. Pra mim, o Keanu Reeves é o único ator que tá atuando muito mal nesse filme. Os outros atores estão atuando ou ok, ou atuando muito bem, como é o caso do Gary Oldman e da Winona Ryder. Eu gosto bastante da atuação dela também. Afinal de contas, é um filme que tem um bom roteiro e que tem um diretor que sabe muito bem como dirigir atores. Então, nesse caso específico, eu acho que realmente foi uma questão do próprio Keanu Reeves. Beto Baqui, você tem um preconceito cinematográfico? Olha, eu tento não ter, porque pra mim, no campo da crítica cinematográfica, você não pode ter preconceitos. Por exemplo, com o gênero cinematográfico. Pra mim, não tem como um bom crítico ter preconceito com algum tipo de filme. Eu não gosto de musical e agora eu tenho que ir lá ver esse filme, então ele provavelmente vai ser ruim e já vou com uma expectativa baixa. Isso, pra mim, não pode existir. Porque pra mim, um bom crítico tem que estar com a mente aberta, ele tem que estar disposto a ter uma boa experiência com cada obra. Então eu acho que um crítico não pode ter preconceito nem com um gênero de filme, nem com uma nacionalidade do filme, nem mesmo com algum cineasta específico. Por exemplo, eu sempre detestei os filmes do Michael Bay e agora eu vou ver o novo filme do Michael Bay já sabendo que, ou esperando que vai ser muito, muito ruim. Não, mesmo que seja um diretor que você não gosta a princípio, você sempre tem que estar aberto à experiência de se surpreender positivamente. Porque senão você vai chegar no filme já tendo emitido uma parcela de juízo de valor sobre aquela obra sem nem ter visto ela. Lincoln Falcão, vou fazer a faculdade de cinema e audiovisual. Alguma dica ou conselho? Meu conselho seria, não se foque somente no aspecto prático do curso. Lógico que é fundamental você dominar as técnicas e a parte prática, mas também é crucial você não se esquecer de duas coisas. Um deles é o valor da teoria, ou seja, estudar teoria da técnica, estudar estética do cinema, estudar história do cinema, cinema e filosofia. E o segundo fator é a importância do repertório audiovisual. Escritores de livros estão sempre recomendando para iniciantes que eles sempre têm que ter o hábito de ler muitos livros, não é? Então, para mim, o mesmo se aplica no mundo do cinema. Para mim, quem trabalha com cinema precisa manter um hábito de ver filmes regularmente e encarar isso como uma parte fundamental do trabalho. E ver todo tipo de filme. Filmes de vários gêneros cinematográficos, de diferentes países, de diferentes épocas. Tudo isso vai dar um repertório riquíssimo para quem vai trabalhar com audiovisual. E aí, esse repertório de filmes e as teorias vão te dar muitas novas perspectivas sobre o que é fazer filmes. Essas coisas vão expandir seus horizontes e você vai descobrir novas formas de enxergar o cinema e de fazer cinema como você provavelmente não teria aprendido sem esses dois quesitos que são fundamentais. Mahatma José Lins Duarte. Max, alguns dias atrás você usou o termo fiel para se referir a uma adaptação de livro. Como você acha que as adaptações devem se desenvolver? Devem tomar rumos diferentes considerando as diferenças das linguagens ou uma adaptação tem que ser o mais fiel possível? Para mim, eu não acho que fidelidade seja o aspecto mais importante na hora de levar um livro para o cinema. Inclusive, quando eu vejo uma adaptação de um livro que eu já li, eu não fico comparando o filme o tempo todo com o livro.
Eu acho muito mais produtivo você analisar o filme pelos seus méritos próprios e ver como ele se integra dentro do seu próprio universo, dentro da sua unidade artística. Felipe Neves, John Lucas, Luan Bellini e Tom Tapajós me perguntam o que eu acho de toda essa treta do Scorsese com a Marvel. Bom, esse foi um dos temas mais polêmicos que a gente teve no mundo do cinema recentemente e, para opinar, eu tenho que ressaltar que tem 2 pontos importantes de serem debatidos nessa história toda. O primeiro foi aquela declaração original de que filmes da Marvel não são cinema. Então muita gente me pergunta se eu acho que filmes da Marvel são cinema. E para mim, sim, os filmes da Marvel são cinema. Para mim, qualquer filme é cinema. Eu não consigo concordar quando alguém vem falar que só tal tipo de filme é cinema de verdade ou que só tal tipo de filme é arte de verdade, porque, de novo, pra mim todo filme é cinema e todo filme é uma obra de arte. Porque muita gente gosta de usar obra de arte como sinônimo de boa qualidade. E não é assim. Obras de arte podem ter diferentes níveis de qualidade. Então, um filme é cinema, um filme é uma obra de arte, o que vai variar é o seu nível de qualidade individual. E tem o segundo ponto, que foi o que o Scorsese deu mais ênfase ainda quando ele fez aquele texto para o The New York Times. E aí ele esclareceu um pouco melhor as ideias dele e ele traz um ponto muito importante, que é justamente essa questão de que os filmes da Disney e da Marvel, eles estão realmente crescendo demais a um ponto que está parecendo muito um grande monopólio e tirando salas, tirando oportunidades para que outros filmes menores ou de produções independentes possam ter um espaço também. Isso é algo muito relacionado com o vídeo recente que eu lancei sobre como a Disney está bloqueando os clássicos da Fox e como uma das teorias por trás dessa história toda é de que a Disney está fazendo isso para garantir que mais salas estejam disponíveis para passar os filmes deles. Então, nesse caso, eu acho que o Scorsese fez muito bem em falar sobre essa questão do monopólio da Disney e do crescente domínio que ela está tendo e como isso está afetando as possibilidades de filmes menores. Geolorge. Max, como você escreve os roteiros dos seus vídeos? Você faz uma resenha dos filmes antes? Quando eu vou fazer um vídeo sobre um filme, basicamente a primeira etapa é eu ficar deitado na cama olhando pro teto, ponderando sobre a obra. A essa altura eu já anotei várias coisas que eu penso sobre o filme, mas muitas vezes elas são coisas que estão meio desconjuntadas, então eu tento encontrar um argumento central sobre a minha opinião do filme e um argumento que consiga criar subtópicos nos quais eu vou amarrando todos esses pontos soltos em um argumento um pouco mais coerente e coeso. E a partir daí eu vou escrever o roteiro. Antes de escrever o roteiro, na verdade, eu faço um esqueleto do roteiro, ou seja, eu faço uma lista de tópicos com todos os assuntos que eu quero falar sobre o filme. E aí, quando eu vou escrever o roteiro, eu uso essa lista como o guia para saber qual é a próxima coisa que eu vou escrever dentro do texto. Vinícius Rossini. O que pensa sobre ferramentas como acelerar o filme, ou até mesmo pausar? O filme deve ser visto como foi produzido e idealizado para se preservar a experiência original, ou o telespectador pode assistir como quiser? Quanto a pausar, eu tento fazer isso o mínimo possível quando eu tô vendo um filme em casa, porque realmente tento emular a experiência única do filme, né? Porque acho que fragmentar um pouco a história, essas coisas assim, pode afetar um pouco a sua experiência da obra, mas não ao ponto de arruinar, por exemplo. Então eu não acho que um filme vai ser arruinado se eu pausar ele. Então, mas eu tento pausar o mínimo possível. Agora, acelerar o filme pra mim, nossa, não, aí não tem como, cara. Porque eu acho que eu tenho que ver o filme realmente de acordo com a sua proposta original. A pessoa não fez o filme pra ele ser visto 2 vezes mais rápido, ele fez pensando no próprio ritmo de montagem, como a duração dos planos vai afetar a nossa experiência, como aquela trilha sonora vai se desenvolver com o tempo. Eu acho que é fundamental respeitar o tempo original da obra. Mas, enfim, essa é a minha forma e a maneira como eu gosto de experienciar os filmes. Se você aí em casa, você quiser ver filme, sim, em 2, 3 vezes de velocidade, aí é com você, sabe? Quem sou eu pra dizer como você tem que ver um filme? Mas, pra mim, não rola mesmo. Caio César. Você acha que falta um novo filme nacional que mande bem nas bilheterias e mude a visão do público geral sobre o cinema nacional em si? Olha, durante um tempo eu tava sentindo sim um pouco de falta disso, mas aí em 2019 veio Bacurau, que é um filme que eu achei muito bom e que pra mim fez exatamente isso. Ele foi muito popular, chamou muita gente pro cinema e mostrou pra muita gente que tinha preconceito com o cinema nacional o tipo de filme que também pode ser feito aqui no Brasil. O que nos leva à pergunta do Eduardo Soares. Filmes como Bacurau podem trazer novas perspectivas para o terror e o suspense nacional?
Com certeza, principalmente para as pessoas que acham que fazer um filme brasileiro de terror ou nacional tem que seguir os moldes hollywoodianos para ser bom. Bacurau e outros filmes brasileiros recentes mostraram que dá sim para você fazer um filme brasileiro de gênero que seja muito bom e se atrelando à realidade brasileira, se aproveitando da nossa cultura para fazer algo que seja a nossa cara e que seja de altíssima qualidade. O Lucas Borba me perguntou qual é a minha relação com os spoilers e a Ana Vitória me perguntou se spoilers têm validade. Geralmente eu tento fugir dos spoilers ao máximo porque eu gosto de ver os filmes com o mínimo de informação possível sobre o que vai acontecer na trama, porque assim eu abro a possibilidade de me surpreender. Tendo dito isso, eu não acho que um spoiler pode arruinar completamente a experiência de um filme, porque um filme não se resume somente àquele ponto do roteiro. Também pode ter muita graça observar como a história foi se estruturando até chegar naquele ponto da história que você tomou spoiler, sem contar que tem todos os outros quesitos audiovisuais do filme, porque, de novo, um filme não se resume somente ao roteiro. Então você tem toda a questão da direção, da fotografia, da trilha sonora e ver como tudo isso se relaciona e se articula junto. Mas ainda assim, eu sempre vou tentar fugir ao máximo dos spoilers, porque eu ainda acho que é preferível ver sem os spoilers. E para responder a Ana Vitória, eu não acho que spoiler tem validade não, porque são milhões de filmes que já foram produzidos ao longo da história e não dá pra gente assumir que todo mundo conseguiu ter a oportunidade de ver tudo. Então acho que é importante a gente ter esses certos cuidados. E é por isso que eu sempre coloco um aviso de spoilers aqui no Entre Planos quando eu dou spoiler de um filme, independentemente de quando o filme tenha sido feito. Caio Portilho, quais filmes asiáticos você indicaria? Bom, para quem viu Parasita recentemente e agora está descobrindo a obra do Bong Joon-ho, eu recomendo ir atrás dos outros filmes dele, porque ele é um excelente diretor, principalmente ver O Hospedeiro e Memórias de um Assassinato, que são dois filmes que eu gosto muito dele. E mais recentemente eu tenho conhecido a obra do diretor japonês Kiyoshi Kurosawa, que ficou famoso fazendo filmes de terror, e esses dias eu assisti Akira, que é um filme magnífico, sério, recomendo demais. Rodrigo Bugarim, qual o filme mais inusitado a te fazer chorar? Provavelmente Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, que é um filme estrelado pelo Steve Carell, e eu vi o filme no cinema quando ele estreou, e eu acho que eu ainda era adolescente. E eu lembro que mais ou menos com 30 ou 40 minutos de filme, eu me peguei chorando, e o mais doido é que eu não lembro por que eu chorei. Geralmente quando a gente vê um filme e a gente chora, a gente sempre lembra, né? É sempre uma experiência muito marcante. Mas eu lembro que eu chorei nesse filme, só que eu não lembro qual foi a cena que me fez chorar, e eu não lembro exatamente qual foi o quesito do personagem ou da história que me emocionou. Então, é uma experiência muito inusitada pra mim. Eu acho que eu tenho que revisitar esse filme e tentar descobrir qual foi o momento que me emocionou e tentar relembrar por que eu chorei vendo Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que me mandou perguntas no YouTube e no Twitter. Fiquei feliz demais em ver as suas dúvidas e de respondê-las aqui hoje. E lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a manter o Entre Planos vivo, considerem com muito carinho se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Através do Apoia-se você ajuda a financiar o nosso trabalho com um valor mensal que fica ao seu critério e de quebra você ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Se quiser conhecer melhor a nossa campanha e as recompensas, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.